Hoje eu tenho o privilégio de poder pregar na palavra de Cristo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que Deus tem feito em minha família e em minha vida. Pedir para que os irmãos abram em Romanos 8, do versículo 31 ao 39. Amém? Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio um versículo, vocês leiam outro. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho colocou, antes o entregou por nós, como não nos dará também dele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, o antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem os presentes, nem os futuros. Vamos ler todos juntos. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre... Pode se sentar. Obrigado. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre a confiança em Deus em meio às tribulações. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Aqui no versículo 37 nós vemos que ele diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E também mais à frente mostra que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em base disso, o que nós podemos aprender, o que podemos saber com isso? Nesses versículos, Paulo nos mostra a confiança, a esperança e a paz em Deus, mesmo nas dificuldades. É sobre isso que eu gostaria de enumerar algumas coisas. O que aprendemos com o sofrimento? Alegria e contentamento em Deus, uma das coisas. Em 2 Coríntios 6,10 diz: entristecidos, mas sempre alegres. Em 1 Timóteo 6, do versículo 6 ao 8, diz: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestimos, estejamos com isso satisfeitos. Em Mateus 5, 11 ao 12: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Amém, Senhor. O que nos fará estarmos alegres e contentes em meio ao sofrimento é a segurança de sabermos da glória que está por vir. Nossa grande recompensa no céu resgata nossa alegria da ameaça da perseguição e da calúnia. Jesus disse: alegre-se com isso. O seu nome está escrito nos céus. A sua herança é infinita, eterna e pura. Nossa alegria está salva. O sofrimento não pode nos destruir. Nossa recompensa no céu é grande. Nossos nomes estão escritos lá. Jesus nos livrou da tirania das dores dessa vida. Em Romanos 8, 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Uma das frases que eu gosto muito é de um pastor, John Piper, que diz:
que nós alegramos mais a Deus quando estamos satisfeitos nele. Também possa ser assim em nossas vidas. Uma segunda coisa que também podemos aprender com o sofrimento é ter a paciência e segurança. Pedir para que vocês abram João 16:33. João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos dá o exemplo dele próprio, que ele venceu o mundo. Como está escrito também em João 17, versículo 15, porque peço para que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus em nenhum lugar disse que não teríamos dificuldade aqui, mas que era para termos paciência e segurança nele, pois ele já venceu o mundo. Ele também ora para nos livrar do mal, mas não nos tirar. Assim Deus nos ensina a ter paz no coração, descansar nele e vê-lo como porto seguro de nossas vidas. Como no Salmo 46, de 1 a 3, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Às vezes não entendemos o que Deus faz, mas que a gente possa ter a certeza que Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz, pois Deus é Deus e Deus Ele é sábio. Amém. Aleluia. Um terceiro ponto que eu também gostaria de falar é sobre o fortalecimento da fé. Que a nossa fé também é fortalecida quando a gente passa pelo sofrimento. E eu vou pedir para vocês abrirem Romanos 1, de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Amém? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma das coisas que eu vejo bastante nos testemunhos e na minha própria vida é que em meio às dificuldades é onde a gente mais cresce em santidade na fé. Também é nesse período que Deus mais fala conosco, é onde nós aprendemos mais de Deus. Porque momentos felizes são importantes, mas é nos momentos de tribulações que nós nos quebrantamos e vemos como somos dependentes de Deus. Jó disse depois de tudo que ele passou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Então vemos como Deus usa momentos desses para nos mudar segundo o que Ele quer de nós. E em base disso, eu vou para um outro ponto, que é ser igual a Cristo, a imitarmos a Cristo. Vou pedir para que os irmãos abrem 2 Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E 1 Pedro 3,18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Apesar de Cristo ser
pecado, ele sofreu pelos injustos. Seu sofrimento nos trouxe a Deus e nós somos feitos apresentáveis com a base da sua morte expiatória. Apesar de condenado à morte na cruz, ele foi vivificado no Espírito, que nos dá razão para suportar pacientemente os nossos sofrimentos. Cristo nos habilitou para sermos santos. Agora devemos, dia após dia, mortificar mais a nossa carne, a ponto de só ficar Cristo Jesus. Essas foram algumas coisas que o Senhor falou comigo, está falando e ensinando. Uma mensagem simples, mas que eu oro comigo com os irmãos, que a gente sempre possa estar orando para que o Senhor possa produzir cada vez mais o eterno peso de glória em nossas vidas. E que também que nós devemos pregar essas verdades dia após dia, que cada dia a gente possa honrar a Deus e glorificá-lo. Eu vou pedir para o meu pai, ou quem estiver ali, para passar um vídeo, um testemunho de uma família que passou por algo parecido com a minha família que está passando agora. Hi, my name is Zach Smith, and I am 33 years old. I have been married to my beautiful wife, Annie, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Ruth. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at this Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately, I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For 3 months I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards I had a scan done and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift, and it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband, a better dad, a better boss, a better employee, a better friend, and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy.
and I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer, and I may have just celebrated my last Christmas with my family. God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. Aleluia. To God be the glory. Aleluia, Senhor Deus bendito. Sim. The day that Zach died, there was a huge and sudden storm. The kind that creeps in without warning, comes at me fast, and leaves in an instant. As I was saying goodbye to my love, clouds came, the earth shook, and the thunder rumbled. 1 year and 8 days after being diagnosed with cancer, Zach slipped into eternity. Ever since I was a little girl, I asked God to bring me the perfect husband. Zach and I met in the fall of 1994, and after 4 years of dating, got married. We added to the joy in our lives by having our only girl, Lizzie Darling. And then, 19 months later, God blessed us with our first boy, Jake. But our family wasn't complete there. We then had our cherry on top, Luke. We were a perfectly happy family of 5. When Zach died, I was wrecked. In an instant, I had lost my husband, my best friend, and an incredible father. My world had changed forever. My identity in the past 17 years had been so much about who I was with Zach. He was my everything. Even though he dealt with a year-long battle of cancer, it seemed also sudden. And now the kids and I were left to learn everything. We spent the next few months trying to figure out what this life without Zach was supposed to look like. His absence was overwhelming. I prepared way too much food at dinner, not remembering that he wasn't there to eat it with us. One side of the bed always stayed made. There was no one to sleep in it. His chair sat empty. And I no longer heard the sounds of him and the kids playing while we were watching TV. We were now a family of 4. Grief is so hard. No one can tell you how you are going to feel or when it will strike. But God is so good and so faithful. He has given hope to our family. Hope for today when we grieve and all of the tomorrows that are yet to come. God has shown hope to my family through circumstances, gifts of goodness, and through the promises in His Word. Zach and the boys were always such huge Broncos fans, and in October we had the opportunity to fly to Denver, Colorado, and get to meet 2 of the Broncos players, Tim Tebow and Britton Colquitt. This was such a dream come true for my boys. And then in November, Family First organization flew us to Tampa Bay, Florida, to receive the All-Pro Dad Award from Tony Dungy. It was so awesome to see my kids receive a standing ovation in honor of their dad. It was such a blessing to see how Zach's story and suffering blessed others. But even after the incredible experiences God has brought to us, and through the love and support that we receive from family and friends, God ultimately shows His goodness to us through the promises of His Word. Jeremiah 29:11 tells us that God has a plan for us, and that plan is to prosper, and it's for hope, and it's for a future. I tell my kids this all the time. God is not a God of chaos. He doesn't just throw stuff to us in our lives and then walk away. He has a plan for us. We might not always understand that, but we know that it is good. There are some days that are really hard, and yes, times are tough. But God reminds us of His goodness through the promises of His Word. God shows hope to people in different ways. What's been my experience might not be yours. But I can tell you this. If you desperately seek and run after Him, He will make Himself known to you. As Zach's soul
then I realized that he was healed. He was no longer in pain. At that moment, God gave me hope. God knew that I would be a widow and mother to 3 at the age of 32. Why did he allow this to happen? I don't have all the answers. But I do know that I will praise God. Because through cancer and death and grief, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Senhor glorioso e majestoso, graças te damos por quem tu és, Senhor. Pai, que possamos te honrar e te glorificar em todas as circunstâncias, Pai. Possamos estar dispostos, Pai, a nos esvaziarmos, Pai, que Cristo possa estar em nós, Pai. Pai, nos ajuda, Pai, a estar fortes em todos os momentos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ver que o Senhor tem um plano para tudo, Pai. Nos dá esperança, Senhor, para continuar, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus, Pai. Glória, Senhor, seja dada pelo seu nome, Pai. Nos ajuda, Senhor, como igreja, Pai, a nos alegrarmos, Pai, mesmo em meio à dificuldade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que você possa, Senhor, ser o nosso castelo forte, Senhor, em meio às tribulações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fortalecer a nossa fé, Pai, mesmo em tempos difíceis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser como Cristo Jesus, Pai, porque Ele, mais do que ninguém, Pai, sabe que foi sofrimento, Senhor. Na cruz, Pai, Ele sofreu por nós, Senhor. Graças te damos por isso, Pai. Que você possa estar conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em todo momento, Senhor, estarmos fortes, Pai. Que possamos nos ajudar uns aos outros, Senhor, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Porque mesmo que não saibamos, Pai, agora, Senhor, das coisas, dos seus planos, Pai, mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor continua a ser Deus, Pai. O Senhor continua a ser bom, Pai. Que você possa estar conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a te honrar e te glorificar pelo que você é. Em nome de Jesus. É isso que eu oro, Pai. Em nome de Jesus.